Doutor Carlos, prazer estar aqui e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória na odontologia até chegar nesse momento aí que é a sedação, né? Que é uma coisa hoje que é a tua grande especialidade, é teu grande, vamos dizer assim, aquilo que você investe hoje, né? Com Ensinando certeza. aí, aperfeiçoando outros profissionais. Mas antes de chegar na sedação, conta um pouquinho a sua trajetória na odontologia. Como que foi, Carlos? Corneta, eu comecei a minha graduação aqui na Universidade Estadual de Londrina em 2002. Eu sou formado em 2006 e logo que eu concluí a graduação, eu já iniciei a minha especialização. Então, eu sou especialista em implantes dentários. São 2 anos de curso de especialização. Terminei o meu curso, eu já iniciei o mestrado. Então, eu emendei ali 5 anos de graduação na UEL, mais 2 de especialização e mais 2 de mestrado. Então, foram aí 5, 9 anos muito dedicados realmente à minha formação, né? A buscar conhecimento. E eu sempre parti para a área cirúrgica. Então, eu fiz a minha especialização e a minha carreira toda foi direcionada para a cirurgia. E como que eu sempre enxerguei um paciente cirúrgico? O paciente cirúrgico, ele costumeiramente é um paciente traumatizado, é um paciente que tem medo de dentista, e eu nunca vi isso com tranquilidade. Eu sempre me preocupei em oferecer para os meus pacientes alguma forma de tranquilidade. Então, lá em 2009, 10, 11, eu, quando visualizava, quando eu via que o meu paciente era esse perfil de paciente ansioso, traumatizado, odontofóbico, eu trazia um médico para me auxiliar, para fazer a sedação deste paciente, porque eu não aceitava um paciente na minha cadeira sentindo medo. Então a minha trajetória na odontologia começou assim, né? Saí lá de Minas, vim aqui para Londrina, me formei, me apaixonei pela área cirúrgica, então foi me tornar especialista em implantes dentários. A docência sempre também correu muito forte aqui no meu sangue. O mestrado veio logo em seguida e eu me dediquei no início sempre aos procedimentos cirúrgicos. Quer dizer, tipo assim, você chegou nessa a- especialização na área de sedação dentro da odontologia através de uma dor que você compreendeu lá vamos dizer assim, ali na lida com o paciente, ali no No dia a dia a dia. dia, exatamente isso. Porque ali é no mocho que o colega cirurgião dentista ele consegue perceber as reais dores, as reais impeditivos do paciente. Poxa, não foi uma, não foram duas, 3 vezes que a gente conversava com o paciente, ele explicava para ele o que seria, como seria o benéfico uma reabilitação com os implantes. Imagina, né, Corneta, um paciente que usa dentadura faz 30 anos. Certo. E aí ele tem a possibilidade de fazer os seus implantes dentários e mudar completamente a sua vida, voltar a ter dente fixo, sorrir, mastigar, mas ele deixa de fazer por causa do medo. Então, quantos pacientes aí nas nossas avaliações, no nosso bate-papo, me falava isso? Fala, doutor Carlos, eu sonho em fazer, mas não tenho coragem, eu tenho medo de fazer a cirurgia. Porque lá no passado eu sofri demais na cadeira do dentista, isso me traumatizou, então eu não vou fazer. Isso me incomodava demais. Poxa, como que o medo vai impedir um paciente de realizar o grande sonho dele, que é voltar a ter dente fixo? Então essas questões sempre me incomodavam. Outras questões, né, Corneta, era um paciente que sentava na cadeira, mas ficava manifestando toda falta de tranquilidade, segurava na cadeira, suando frio, acelerando o coração, aumentando a pressão arterial. Ele Você já até teve que parar de fazer alguma coisa por causa parar um, da pressão. parar um procedimento ou nem iniciar. O paciente chegava, olha, a cirurgia do senhor é amanhã, então, às Aham. 14 horas. E aí ele chegava, olha, seu João, vamos aferir a pressão do senhor aqui para a gente começar o procedimento. Ia lá aferir, a pressão dele estava 20 por 11.
19 por 10, e nós não podíamos iniciar o procedimento, nós tínhamos que remarcar. Outros pacientes, Corneta, que tinha até um controle da pressão, mas eles manifestavam toda a fobia deles segurando ali no braço da cadeira. A gente presenciava ele pedindo para parar durante o procedimento. Doutor, pode parar um pouquinho, não estou me sentindo bem. Então, em decorrência de uma ansiedade, de uma fobia, eu falei, poxa, nós não podemos, né? A odontologia, ela evoluiu tanto nos últimos anos, nos aspectos tecnológicos mesmo, né? Hoje a gente fala aí de prototipagem, de fluxo digital, de tomografia. E como que eu vou continuar atendendo o meu paciente como a gente atendia, como os pacientes eram atendidos no século passado? Não dá, não faz sentido na minha cabeça. E aí, cada vez mais eu fui me interessando por essa mudança de paradigmas que é oferecer o conforto da sedação para os pacientes. Entendi. Então, inicialmente, contava com um médico, né? Tinha um médico anestesiologista que vinha para o consultório para proporcionar o benefício da sedação para o meu paciente, aquela tranquilidade. Tá. E aí, aos poucos, a gente foi evoluindo no universo da sedação, estudando, investindo em conhecimento, investindo em equipamentos para nós podermos fazer as nossas próprias sedações. E aí veio um segundo passo, que foi o passo de começar a ensinar a colegas. Então era um colega que chegava perguntando sobre Carlos, mas como que você está fazendo isso daí? Como é que é esse monitor? Qual é o resultado que você tem das suas sedações? É igual ao do médico, não é? E aí a gente foi desenvolvendo uma metodologia, já são praticamente aí 6 anos trabalhando exclusivamente no aperfeiçoamento das nossas sedações. Tá. Eu tenho uma pergunta para fazer para você que é assim, é direcionado para um lado prático, pensando em você como dentista, Correto. certo? Um profissional que se forma, que tem um lado de gestor, né? Que você tem lá um consultório, uma clínica, e você depende de algumas variáveis dessas que você falou para alguns resultados, vamos dizer assim, do ponto de vista do empresário ali, do negócio, do business. Ou Aham, seja, que impactam diretamente. Você enfrenta uma série de desafios, com certeza. né? Mas eu vejo que esses desafios aí que você colocou, tem uma parte deles que afeta diretamente, vamos dizer assim, a coisa da rentabilidade mesmo, de você pensar em pessoas que chegam lá que você não consegue atender e que isso vai impactar na tua receita. Vamos dizer assim, tem um lado do paciente, do atendimento ali, da preocupação com o paciente, mas tem um lado muito prático também, não é, Com Carlos? certeza, Corneta. Vamos pensar comigo aqui, ó. Tá, Você tem lá na sua agenda 3 avaliações, tá? tá, São 3 possibilidades de fechamento e, consequentemente, um aumento no faturamento no final do mês. certo. E aí, 2 desses pacientes, pacientes bons, pacientes de reabilitações maiores, falam para você, doutor, eu gostaria muito de fazer esse procedimento, mas o medo não me permite fazer isso. Como que isso vai impactar negativamente no faturamento do seu consultório no final do mês? Vai diminuir o faturamento. Quantos outros pacientes deixam até de vir para uma avaliação em Certo. decorrência desse trauma, desse medo? Então, eles nem vêm para uma avaliação. Você está tendo um prejuízo na captação do seu paciente. A grande objeção da odontologia, Corneta, chama-se medo. O Nossa, paciente deixa de vir para uma avaliação, deixa de executar o procedimento por causa do medo. E se você não fecha ali um contrato, vai impactar onde? No final das contas, no faturamento do seu consultório, no faturamento da sua clínica. Então, com certeza, o colega que passa a contar com esse grande diferencial, oferecer a sedação e quebrar a grande objeção da odontologia, que é o medo, isso impacta muito positivamente no resultado final, no faturamento final dele. Com toda certeza, com toda segurança, posso falar isso para você, porque esse é o meu dia a dia, essa é a minha vivência, né? tá.
Outra coisa que eu vou te perguntar foi uma coisa que você contou, que foi a tua trajetória. Tipo assim, você saiu ali do momento que você fazia a tua cirurgia, né, como dentista, resolvia teus problemas ali com uma, vou imaginar assim, tô imaginando aqui, com uma anestesia e tal, um aconselhamento, um conforto ali numa conversa com o paciente e tal, Aham, beleza. Você via que tinha limites, ok? Aí depois você pegou e falou, caramba, vou trazer uma nova tecnologia, né? Vou trazer aqui para dentro do meu consultório a sedação via médico, exato. ok? Uhum. Só que tem que quebrar um paradigma, né? Porque eu vejo assim que isso ainda não é realidade. Até o cara passar a sedar ainda tem muita coisa para vencer. Isso acontece com todos os profissionais hoje? Sabe o que acontece, Corneta? Olha, o Brasil, ele é um continente. O Brasil é gigante. Então você vai falar no interior de alguns países, de alguns estados, onde o colega cirurgião dentista não tem a opção de chamar um médico anestesiologista para auxiliá-lo na sedação. Existem lugares mais remotos que não têm a opção de levar um paciente para um ambiente hospitalar. E aí, como é que o cirurgião dentista vai curar essa ferida dele? Ele precisa oferecer a sedação e ele fica dependente, refém de um ambiente hospitalar ou de uma terceira pessoa, uma terceira agenda. A nossa grande expertise realmente, a partir do momento que o cirurgião dentista entende que legalmente, por lei federal, do Conselho Federal de Odontologia, ele pode administrar benzodiazepínico, ele pode não realizar porque ele não tem conhecimento, mas legalmente falando, ele está apto a realizar sedações. Certo. Ele fica independente de uma terceira pessoa para alcançar os objetivos da sedação. Então, realmente, o colega que está me ouvindo aqui hoje, ele fala, poxa, realmente, né? Eu tenho aqui o meu dia a dia, tenho um paciente ansioso, mas eu não tenho um anestesiologista que vem aqui no meu consultório realizar a sedação do meu paciente. E aí, o que que eu vou fazer? Esse colega, ele pode e deve aprender a realizar suas próprias sedações. Essa que é a grande sacada, essa que é a grande expertise. O cirurgião dentista se tornar independente, aprender a prescrever uma medicação que diminui a ansiedade do seu paciente e ele mesmo oferecer os benefícios, o conforto da sedação no seu dia a dia. Entendi. E quer dizer, eu imagino que assim, existem. É uma. Assim como foi a tua chegada até essa área de sedação, né? Entendendo aí você assumindo e sendo responsável da sedação ali dentro do consultório, eu imagino também que existem níveis de sedação diferente, né? Com certeza. Formas, vamos dizer assim, caminhos diferentes ali. Isso é até uma grande confusão, Tá, inclusive no meio odontológico, né? tá, A sedação em ambiente ambulatorial, a sedação realizada em consultório de dentista, ela pode chegar até um nível de profundidade. O que que quer dizer isso na prática, né, tá, Corneta? Uma sedação ela é dividida em níveis de profundidade. Uma tá. sedação mínima, uma sedação moderada, até uma sedação profunda. Até uma sedação profunda, que é de fato o paciente estar dormindo na sua cadeira, o cirurgião dentista pode realizar no seu consultório. Tá. O próximo passo, que é aumentar mais ainda a profundidade da sedação, já é alcançar a anestesia geral. E a anestesia geral é somente em ambiente hospitalar. Entendi, Entendeu? entendi. Então, essa confusão existe até mesmo pelo cirurgião dentista. Tá, Até onde eu posso ir? Você pode ir até uma sedação profunda. tá. Mais do que isso, o paciente tem que estar completamente parado na cadeira, porque é uma cirurgia mais complexa, enfim. Aí sim, ele tem que ser conduzido para realizar a sua sedação, que é a sua anestesia geral, lá no hospital, e aí sim feito pelo anestesiologista. Quando você começa a estudar sobre sedação, você vai descobrir que existem, imagino, são tipos, protocolos diferentes, níveis diferentes. Então, é uma jornada aí de Com certeza, aprendizado. A uma curva pessoa de vai, aprendizado, né? é, porque quais são as opções que o dentista tem aí para poder sedar Ó, no consultório? ó, no dia a dia aí, né? Tá, O dia a dia do dentista, sem formação em sedação. Ele certo, não fez o curso do professor Carlos e ele utiliza muito a medicação pela via oral. certo. E a medicação pela via oral, ela tem a sua efetividade. Mas, se você não tem um
cálculo individual de dosagem, se você não tem um planejamento individual de dosagem, essa via tão familiar do dentista, ela costuma falhar. Então o Entendi. dentista chega lá, dá um comprimido para o paciente, alguns dormem, outros não dormem, não dá nada e ele fica frustrado, tanto o paciente porque não entrou em sedação, como o dentista que tentou sedar e não conseguiu. Entendi. Aí ele para nisso. Ele para nisso. Ele fala: caramba, tentei, mas não Mas não, funcionou. tentei, mas não Tem resolveu. muito colega que faz isso, cara. Muito, Muito. muito colega que faz isso. A maioria hoje no Brasil, sem dúvida, tá nessa parte aí, dessa sedação aleatória, nessa tentativa de sedar. E isso, Corneta, é um dos grandes empecilhos do dentista hoje. O dentista ele tem Certo. medo de realizar a sedação por Quer desconhecimento. dizer, o paciente tem medo e ele também tem O medo da paciente tem sedação, medo da cirurgia da cirurgia. e o dentista tem medo de sedar. É, é Bem interessante. impressionante. Uma das questões que a gente mais escuta são duas, na verdade, né? Tá. A primeira objeção do dentista realizar as suas sedações é que ele tem medo dos efeitos do medicamento no paciente, por desconhecimento. Entendi. Até mesmo esse colega que dá um comprimido ali aleatório, ele tem medo dos Tem medo do resultados. resultado. E a segunda objeção é o aspecto legal. Então, o que separa hoje o dentista de ter essa autonomia é ele tem medo de realizar a sedação, ele tem medo de sedar, e o segundo, ele não conhece a legalidade, que ele pode fazer sedação. Ele escuta tanto, Corneta, que sedação é perigoso, que sedação é coisa só para médico, ele escuta tanto que apenas o anestesiologista pode administrar um benzodiazepínico, que ele acredita nessa informação. Então a gente vem aí há alguns anos trazendo a informação para o cirurgião dentista. Tá. Ô, Carlos, imagino também que isso deve ser mais ou menos assim. Teve uma época que os tratamentos de, vamos dizer assim, a harmonização facial, que eram os tratamentos estéticos, eram muito voltados e destinados só à parte dos médicos, né? E os dentistas ficavam longe. Aí, de repente, alguém foi abrindo, informando, tal, e eles falaram: opa, também posso fazer isso. E aí eles foram atrás disso. Mas eu tô vendo que você está numa área que você tem uma missão, né? Que é levar o conhecimento de uma área legal, tem pouca gente fazendo, ou Sim, seja, tem um monte ainda de. É um grande diferencial pro dentista com que coloca, certeza. mas ainda falta conhecimento, mas ainda tem muita área a ser explorada, é isso? Olha só, você tocou num ponto chave, fundamental. Essas cirurgias estéticas da face, cirurgias de instalação de implante zigomático, elas eram realizadas exclusivamente no ambiente hospitalar. Tá. Aí, o dentista começou a trazer esses procedimentos mais invasivos e mais demorados para o ambiente ambulatorial, para o seu consultório, sem trazer um benefício, que lá no hospital o paciente está dormindo, na anestesia geral. E aí o dentista trouxe para o consultório, mas e agora? Como é que eu vou manter uma pressão controlada de um paciente, uma cirurgia de 3, 4 horas, sem contar com o diferencial lá do hospital, que é a anestesia geral? Tá. Aí a sedação ela casou como uma luva para este profissional. Então, o colega da cirurgia estética da face, o colega da bucomaxilo, implantodontistas, que trabalham com cirurgias mais invasivas, de maior duração em relação a tempo realmente da cirurgia, tempo do paciente na cadeira, ele entende a necessidade de administrar uma medicação ansiolítica para o seu paciente e controlar a ansiedade, controlar pressão arterial, controlar batimento cardíaco. Então, realmente, a sedação hoje, ela tem uma grande aplicabilidade, porque anteriormente esses procedimentos eram realizados no hospital, hoje eles são realizados no consultório. Isso aí. Como que você vai fazer um paciente, Corneta, ficar 4 horas na sua cadeira, tranquilo, sereno, uma cirurgia mais invasiva, uma movimentação mais abrupta, muitas das vezes, sem oferecer um diferencial, sem oferecer a tranquilidade, o conforto, a sensação de bem-estar. Tá. E poucos dentistas ainda sabem disso, né? Poucos Poucos dentistas ainda dentistas conhecem. dominam a sedação. Muitos são aventureiros. Administram aquele comprimido para o paciente com medo dos efeitos,
Se dormir, dormiu. Se não dormir também é o que eu consigo fazer. Então, Uhum. poucos colegas, muito poucos no Brasil, têm a expertise de um planejamento de cálculo de dosagem pela via oral, uma associação de uma intramuscular com a via oral. E aí, se a gente for partir para uma sedação venosa, aí nós estamos falando realmente num número muito restrito de dentistas que dominam a sedação venosa, Tá. né? Vamos dizer assim, na tua jornada de aprendizado, onde os dentistas vêm contigo aprender essa arte da sedação aí como que fala, no consultório, é, eu vejo que tem também degraus, níveis diferentes onde ele vai Curva de aprender, é isso? aprendizado, Tá, corneta, curva de aprendizado. É igual tudo na vida. Primeiro você sobe um degrau, depois você sobe o segundo, e na sedação é da mesma maneira. tá. Então, o que que a gente ensina no curso? Eu ensino o primeiro degrau, que é a via oral. Você vai ficar craque na via oral, tudo bem? Entendi. Então, sabe aquele dentista que erra mais do que acerta quando ele administra uma medicação pela via oral, um comprimido para o paciente? Ele vai aumentar a sua assertividade para pelo menos 80% dos casos, só com comprimido, que é a via oral. O próximo passo é ele saber trabalhar uma associação da via oral com a intramuscular. Então, opa, peraí, eu fiz um cálculo específico, fiz um planejamento individual, administrei aquela dosagem para o paciente e não foi suficiente. Ou foi suficiente na primeira hora e meia da cirurgia e depois o efeito diminuiu. Como é que ele vai então agora manter o paciente tranquilo durante o restante da cirurgia? Através de uma associação pela via intramuscular, não mais pela via oral. Então, olha só, ele domina a via oral, ele domina a associação da via oral com a intramuscular, e o terceiro degrau dentro dessa curva de aprendizado já é ele dominar a sedação pela intramuscular. O dentista não conhece medicação injetável, mas na nossa formação, no nosso curso, ele vai dominar de cara esses 3 degraus da sedação. A sedação venosa, ela é a cereja no bolo. Tá. Ele é o último degrau na escala da evolução no universo da sedação. Tá. Então nós temos também o nosso curso para quem já está em busca deste aperfeiçoamento, dessa última aresta, deste último degrau na qualidade da sua sedação. Quer dizer, eu sei que você tem um curso aqui que parece que é pioneiro aí É o nessa área. primeiro curso de sedação venosa do Brasil. Poxa, você vê que a minha expressão até muda, né? Fica muito feliz, Corneta, Certo. porque a gente respeitou toda a evolução, toda a curva de aprendizado. São 6 anos realizando sedações, são mais de 200 alunos formados por todo o Brasil, já são mais de 600 sedações realizadas com expertise e excelência e segurança, e agora a gente entendeu que a gente está pronto, criou uma metodologia que pode entregar agora a sedação venosa. Então, o primeiro curso de sedação venosa voltado exclusivamente para cirurgião dentista é o meu curso. Você está falando em 200, mas eu imagino que tem um universo imenso ainda de dentistas que não conhecem esse tipo Nossa, de procedimento, de técnica aí, né? mas nós temos um campo muito grande para desenvolver. Nós temos muitos colegas que podem passar a realizar sedação no seu dia a dia com esse pensamento de eficiência e segurança. O Brasil é muito grande, como nós falamos, nós somos milhares de dentistas. É o país do mundo que mais tem cirurgião dentista, é o Brasil. É onde tem mais escolas de odontologia no mundo, é o Brasil. Então nós temos aí uma missão muito grande, que eu falo que é uma missão muito bonita, que é levar esse conhecimento sobre sedação para a maior parte dos cirurgiões dentistas desse país gigante que é o Brasil, e dessa maneira ajudar a quebrar a objeção do medo do paciente, a levar um procedimento com segurança para o paciente. A sedação, Corneta, ela é um ganha-ganha, porque é bom para o paciente e é bom para o dentista. O paciente faz um procedimento praticamente dormindo, com a sua pressão estável, com a sensação de conforto e bem-estar, que para ele é um grande benefício, e para o cirurgião dentista operar, trabalhar com um paciente calmo, relaxado, é bom ou é ruim na sua percepção? É bom, né? É bom.
Então é bom para o paciente, é bom para o dentista. Então ele precisa abrir o olho para isso. Poxa, se legalmente eu posso fazer, se o meu conselho, que é o Conselho Federal de Odontologia, legisla ao meu favor, eu posso prescrever um benzodiazepínico, o que falta então para o colega dentista tomar a decisão? Conhecimento. Aprender a realizar a sedação. Aprender de fato a administrar dosagens específicas para que os seus pacientes desfrutem dos benefícios da sedação com eficiência e segurança. Nessa trilha de aprendizado com você, eu tenho lá o início da sedação, mas você está agora com esse curso de sedação venosa. Correto. E como que está sendo isso? O que que ele oferece? O que que as pessoas vão encontrar nesse curso? Para quem que é? É um curso que não é porta de entrada. Como nós falamos, a sedação ela tem os seus degraus, a escada de aprendizado. Então, a sedação venosa é para o profissional que já está em outro degrau, ele já sabe a via oral, ele já tem um entendimento sobre a intramuscular e falta essa evolução no sentido de melhorar a sua capacidade de sedar os seus pacientes. E aí ele falta a sedação venosa. Então não é um curso para iniciantes. Tem que ter uma jornada, tem que ter uma vivência já em sedação, Um conhecimento prévio um ali. conhecimento prévio, uma Tá. bagagem prévia, entender de monitoramento, entender de via aérea, de oxigenoterapia, para agora sim ele estar apto a fazer o curso de sedação venosa. Então, Tá. essa é a nossa filosofia. Formar colegas que já tenham uma vivência com outras vias de administração. Tá. Dentro da tua jornada de aprendizado é só aula. O cara tem algum outro tipo de relação com você? Como que é o teu apoio ali no Putz, a gente processo? tem um grupo VIP de WhatsApp, onde eu dou todo o suporte em planejamento, em tirar dúvidas constantemente. Planejamento que você fala assim, a pessoa formou e depois ele tem que fazer isso no dia a dia. Exato. Tá. Veio, fez o curso, foi para o consultório realizar a sedação, mas ele ainda tem algumas dúvidas, é comum. E aí ele tem o meu contato pessoal para tirar as suas dúvidas, para fazermos juntos o planejamento. Nós temos aulas que eu disponibilizo, gravações online. Eu tenho lá dezenas de cirurgias demonstrativas com paciente sedado que eu forneço para os meus alunos. E isso daí, Corneta, é vitalício. Tá. Então, o meu aluno, ele tem o meu WhatsApp pessoal, eu fico à disposição dele por quantas vezes ele necessitar. E aí ele vai acompanhando nessas aulas aí a tua prática aqui, né? Ele entra, ele vai vendo toda a prática de como que você está usando, o que que as técnicas que você está usando, o que que você está fazendo no dia a dia Exatamente, da no dia a sedação. dia. Que legal. É muito bacana porque é um pega na mão, né? A gente faz um curso, entrega tudo que a gente faz, Aham. não tem carta na manga. Ah, dá certo com o professor Carlos porque ele utiliza X medicamento. Não, o que Sim. eu faço no meu dia a dia, eu faço muita sedação no meu dia a dia, Sim. eu passo nas minhas formações. É uma metodologia extremamente replicável. O colega que vem fazer o curso, ele passa a fazer sedação no seu dia a dia com a mesma excelência, com a mesma performance com o que eu entrego hoje nas minhas Ele sedações. vai ver em sala de aula, depois ele vai poder te consultar para fazer os primeiros passos ali dele, certo? Com Tirar as dúvidas. certeza. E depois ele vai ter um terceiro momento ainda que ele pode, como que falar, ir aprimorando alguma coisa que ele ficou com dúvida na sala de aula, vendo na prática ali você executar. Exatamente. Ele tem Tá. a possibilidade de pegar as cirurgias demonstrativas que eu vou disponibilizar para ele e acompanhar uma cirurgia como se fosse ao vivo, né? Então Entendi. realmente está muito bacana, tá? Estou muito feliz por esse momento, por ser o primeiro curso de sedação venosa do Brasil e por estar levando, compartilhando esse conhecimento, essa minha vivência no dia a dia. Sucesso Show para de bola! você. Muito legal conhecer, entender mais assim. Você sabe que não é a minha área, mas eu fico muito feliz de conhecer e saber isso que está disponível para todo mundo aí no mercado, que vai beneficiar, logicamente, os profissionais da área, né? Mas vai beneficiar também de forma direta todos os pacientes aí que chegarem nos consultórios em vários cantos do Brasil, né? Essa é a grande indicação, Corneta. Você trazer conforto para o paciente, você trazer a tranquilidade,
mas de maneira segura. A sedação, obrigatoriamente, tem que ser um procedimento seguro para o paciente e para o cirurgião dentista. E ela é, sem dúvida nenhuma, um ato de prevenção à intercorrência. Quando você controla a ansiedade do paciente, você controla um aumento de pressão arterial, uma taquicardia. Esse é o nosso grande objetivo e a gente está na estrada aí pelo Brasil, levando esse conhecimento para os cirurgiões dentistas para que eles possam oferecer esse benefício aí no seu dia a dia, dentro dos seus ambientes ambulatoriais. Bacana. Aproveita a câmera, faz um convite para os médicos, para os dentistas, né, que estão aí na jornada, que já conhecem um pouco, porque você tem num calendário aí, você tem um curso que vai estar acontecendo agora, né? Tem muita coisa acontecendo, né? A Aham. agenda tá muito bacana. Nós vamos lançar agora, a partir do dia 21 de maio, 21 de maio, nós vamos lançar uma série de lives, né? Então vou convidar aqui os colegas a acompanhar essas lives. Nós temos o nosso curso, que é o primeiro curso de sedação venosa do Brasil, 17, 18 e 19 de julho. Então, para você que se interessou pelo assunto, para você que quer melhorar aí a experiência de atendimento dos seus pacientes, continue nos acompanhando aqui, que será sempre um grande prazer falar com vocês.